Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. É sempre uma alegria poder partilhar com você, saber que você dedica esse tempo para partilhar conosco do Evangelho. Hoje, quarta-feira, 23 de setembro, no mês da Bíblia, mais propício para refletirmos a palavra de Deus. Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas. Também é dia de São Padre Pio. Nós vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 6, que diz: Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã. O evangelho que nós escutamos hoje, São Lucas, capítulo 9, do 1 ao 6, é o início de uma relativa e longa sessão que vai até o versículo 50. A pergunta que perpassa toda essa sessão é a seguinte: quem é, portanto, este que exige acolhida? Já vimos que tudo lhe obedece: o céu, abismo, mal, doenças, morte. Agora vemos que ele, Jesus, envia os 12 para reunir o povo e saciar as pessoas que estão no deserto. A resposta subentendida é clara: ele é o Senhor da criação e do êxodo, da criação e da libertação. Outros, evidentemente, têm outras respostas. Os inimigos, lá em Lucas 9, do 7 ao 9, o povo, em Lucas 9, do 11 ao 19, os discípulos, em Lucas 9, 20. Precisamos, porém, concentrar-nos na resposta do filho, lá em Lucas 9, no versículo 22, depois no versículo 26, depois no versículo 44. E do pai, que confirma a resposta do filho. O alto testemunho de Jesus, longe de alimentar as falsas expectativas messiânicas, prepara a revelação do Pai, que coloca a questão num plano superior e surpreendente. A revelação do Pai diz que o Messias esperado é, na verdade, o inesperado, porque não conhecido, Filho de Deus. A cristologia, rasteira dos contemporâneos de Jesus, é superada pela alta cristologia revelada pelo Pai. Cristologia, digo o sentido de estudar a pessoa, a figura do Cristo, do enviado de Deus. Os discípulos, na verdade, só compreenderão os mistérios do reino no final da longa viagem, cuja meta terrena é Jerusalém, cuja meta última é a contemplação da glória do Filho. O tema da escuta, que domina o capítulo 8, é retomado no capítulo 9. O ponto culminante está no cume do monte, quando o Pai faz ouvir a sua voz para recomendar a escuta da palavra. Este é meu filho. Escutem o que ele diz, lá em Lucas 9:35. Só quem ouve e faz a sua palavra poderá vê-lo transfigurado. A escuta tem por finalidade o segmento, e o segmento tem por finalidade a visão. Mas fiquemos nos primeiros 6 versículos que hoje nos são propostos. Os discípulos são envolvidos no destino de Jesus. À medida que eles se deixarem envolver na missão de Jesus e na sequência, no serviço do pão, na cruz e na glória, é que poderão entender profundamente quem ele é e entrar no mistério e ser arrasados por ele até a glória eterna, levados e motivados, arrastados pelo testemunho de Jesus até a glória eterna. Aqui, os discípulos são enviados a continuar a obra de Jesus. Como ele, Jesus, e por ele, Jesus,
os discípulos são enviados. A meta dessa missão é o serviço do pão que os discípulos comeram na libertação dos filhos, do pão da vida, a Eucaristia, podemos dizer. Assim como a finalidade do serviço de Cristo foi a entrega do seu corpo na cruz e na ceia, do mesmo modo, a finalidade do serviço dos discípulos daquela época e nosso é a entrega do próprio corpo na vida e na Eucaristia. Os 12, que já tinham sido chamados 2 vezes lá em Lucas 5, do 1 ao 11, em Lucas 6, do 12 ao 16, são chamados uma terceira vez aqui, para serem efetivamente enviados a seguir a mesma missão que culmina na Eucaristia. Lucas, o evangelista, vê o início do mistério dos 12 ainda no tempo de Jesus terreno, como prefiguração e fundação da igreja. A igreja prolonga no espaço e no tempo a obra de Jesus com o mesmo poder e autoridade. Enquanto a missão dos 12 se dirige às 12 tribos como cumprimento da promessa a Israel, a missão dos outros 70 ou 72 discípulos significa a abertura da comunidade de Jesus a todos os povos. As orientações de Jesus são um guia de viagem para a missão da igreja. Não dizem respeito ao objeto do anúncio, que é óbvio, o reino, mas ao jeito do anunciante. O importante não é o que dizer, que não depende de nós, mas como ser, para não contradizer que a vida, com a nossa vida, o que na vida nós anunciamos com a nossa boca. O que somos funciona como caixa de ressonância daquilo que falamos. Os enviados, portanto, devem reproduzir os traços daquele que os envia, Jesus. Poderíamos até fazer o exercício para localizar na vida de Jesus os traços que ele exige dos seus discípulos missionários. Exige dos discípulos e missionários naquela época, exige dos discípulos e missionários nós hoje. Portanto, ao nos propormos a missão, e como batizados todos, precisamos nos colocar à disposição, já temos o objetivo da missão e temos o conteúdo. O conteúdo é o reino de Deus. E a forma como nós vamos apresentar este reino é como Jesus nos ensinara através dos discípulos neste evangelho. Por isso, peçamos a graça de Deus, especialmente nesse mês da Bíblia, para que nos convertamos cada dia e cada vez mais. E nos despreendamos a evangelizar, sair do nosso comodismo e ao encontro dos que precisam escutar a palavra, e mais ainda, dos que necessitam escutar a palavra. E desta forma, partilhar como irmãos a palavra de Deus a todos aqueles que se fizerem nossos próximos. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o nosso festejo se aproxima de 2 a 12 de outubro, a festa da Mãe Aparecida, com o tema sobre Mãe Aparecida e os 10 mandamentos. Vamos refletir juntos sobre os mandamentos da lei de Deus. Dia 2 nós iremos iniciar com uma grande carreata, saindo lá da igreja Santo Antônio em direção à praça da Igreja Matriz, onde faremos aqui na praça, com respeitando todas as normas de segurança, o nosso festejo. Por isso vai ser na praça, para as cadeiras ficarem bem dispersas e as pessoas poderem manter o distanciamento necessário. Venha você também participar um momento desses conosco. E lembrando que hoje, às 18 horas, temos também a missa na praça aqui, João 23, Praça da Igreja. Tenha um dia abençoado e você comece hoje, a ser discípulo de Jesus, assumindo estas características e indo ao encontro dos seus irmãos que necessitam. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.